Agora a gente vai falar sobre os princípios do Kettlebell Training. Algumas das vantagens que a gente vê para o Kettlebell Training, principalmente se você é um treinador que não vai aplicar tanto isso dentro da academia, mas se você procura ter o seu próprio negócio, se você faz as suas aulas em parque, você tem o seu próprio estúdio, você tem espaço para usar o Kettlebell, essas vantagens vão ser super vantajosas para você. Tá? Então, a primeira coisa que a gente quer falar sobre os princípios é que a técnica é uma técnica muito simples e muito efetiva. Tá? Então, depois do momento que você passou por esse processo inicial de aprendizagem, que você aprende qual a importância de ter a dobradiça de quadril, de manter a sua coluna na posição certa, de fazer com que a velocidade do kettlebell seja adequada nos momentos certos, o timing entre o seu braço, o seu quadril, a posição do kettlebell no meio das pernas, todos esses pontos, você aprendeu isso uma vez, você vai ver que isso aí só se repete durante o treinamento. Então você não vai ter que ficar gastando. O processo de aprendizagem não é uma curva muito grande, é uma curva muito simples e depois quanto mais você fizer, você vai desenvolvendo a maestria na técnica. Mas você, com muito pouco conhecimento, você já pode estar fazendo a maioria dos exercícios. Tá? Então essa simplicidade faz com que a aprendizagem seja muito rápida, a curva de aprendizagem seja muito rápida. E daí, vamos dizer que você tem esses exercícios básicos já nas suas mãos, vamos dizer que você aprenda 2 exercícios básicos, por exemplo, você aprendeu o swing e o Turkish Get Up a princípio, e você quer treinar só esses porque é isso que você sabe, a efetividade do treinamento já vai estar contando. Dali, só daqueles 2 exercícios, você já vai conseguir ter um resultado excelente em cima deles. Tá? Então, vamos dizer que a pessoa gastou 4 meses, 3 meses, e foi só isso que ela fez, ela vai ter o desenvolvimento muscular que ela está buscando. Tá? Então, é muito fácil você conseguir aplicar coisas simples. Daí você aumenta o peso, você aumenta o volume, você muda as variáveis agudas, a intensidade, quantas séries, quantas repetições, intervalo de descanso. Você brinca com a fisiologia da pessoa, mas ela usando essa técnica que se mostrou simples na aprendizagem desde o começo. Tá? Outro ponto que a gente acha muito válido é a ideia de você ter um baixo risco de lesão. Tá? Então, alguns dos pontos que a gente vai explorar num dos vídeos que a gente vai falar só sobre prevenção de lesão, mas algumas das coisas que você aprende a fazer com o kettlebell, primeiro é manter o seu tronco no lugar. Então você tem que aprender a não flexionar e estender a coluna nos momentos errados, que coluna é um lugar que você sempre apresenta uma incidência de lesão muito alta, né? Então você aprender a ter esse controle da coluna, de ser colocada com a posição ereta, tá? Na posição mais segura dela, nos momentos certos, é algo que faz parte dessa técnica básica. Mas, mesmo pensando nessa prevenção do que vai acontecer na sua coluna, a ideia de aprender a desacelerar uma sobrecarga externa faz com que a pessoa aprenda a usar o quadril e o joelho no momento certo, para quando essa desaceleração tenha que ocorrer no dia a dia dela, ela automaticamente consiga executar aquilo fazendo com que o quadril dela flexione nos momentos certos. Tá? Então a pessoa tropeçou numa calçada e ela aprende a se equilibrar, aprende a desacelerar o peso, porque é isso que ela faz o tempo todo quando ela está fazendo principalmente os exercícios balísticos de kettlebell, faz com que ela desenvolva essa rapidez, esse reflexo seja algo que ela está muito mais acostumada a lidar pelo treinamento com kettlebell. Então a pessoa aprende a se proteger simplesmente pela maneira como que ela se move muito mais rapidamente dentro daquela faixa de segurança de melhorar a desaceleração. Outro ponto que a gente acha que é fantástico no uso dessa ferramenta é a capacidade que você pode treinar uma pessoa só. Então você pode fazer um personal trainer de 1 a 1, tá? Um personal e um cliente, ou você pode fazer pequenos grupos, que pensando no business, pensando no negócio de ser personal trainer, você acaba fazendo com que a valorização da sua hora-aula aumente muito mais por colocar várias pessoas treinando ao mesmo tempo. Tá? Então, de uma forma ou de outra, todo mundo que é profissional e faz isso da sua carreira, você está buscando uma oportunidade de estar conseguindo ganhar mais por hora. Né? Então, quando você consegue pegar
proporcionar com que mais pessoas treinem dentro da sua mesma hora, então cada pessoa vai pagar um pouco menos. Então é mais vantajoso para o cliente, é mais vantajoso para você, porque várias pessoas pagando menos acabam pagando mais por hora para você. E quando todo mundo passa pelo mesmo processo, você consegue controlar 4, 5 pessoas, até 10 pessoas. Esse número é uma coisa dependendo da experiência do profissional, mas você consegue controlar várias pessoas fazendo o mesmo tipo de execução e tendo um controle bem bom de todos os alunos, os clientes que vão estar nessa aula. Tá? Então, você proporcionar isso te amplia muito os horizontes de como você pode lidar com o seu business. A gente fala que o treinamento com kettlebell também é indicado para qualquer tipo de indivíduo. Tá? Então isso é importante que você entenda que o treinamento com kettlebell não é só fazer swing, não é só fazer Turkish Get Up, mas aprender que de toda essa gama de exercícios que a gente tem com os kettlebells, você tem muitas regressões, você tem muitas progressões e você tem muitas lateralizações dos exercícios que a gente realiza. Então, você pode tanto aprender a regredir, tá? Então, simplificar a execução do movimento para uma pessoa que tem uma limitação mecânica, uma pessoa que não tem uma flexibilidade tão bacana, ou ela não consegue pegar o peso na posição de apoio ou em cima da cabeça. Então, você pode limitar quais são os exercícios que as pessoas fazem, mas ela ainda tem várias opções para fazer com o kettlebell. Tá? Então, usar o kettlebell e entender a técnica faz com que você tenha essa capacidade de adaptar a intensidade, o exercício, as opções que você usa para diferente pessoa que estiver sendo treinada por você naquele momento. Tá? Então, pessoas com lesões podem treinar com kettlebell, mas as adaptações vão ser baseadas na lesão que ela está tendo. Então, isso aí seria um assunto para um outro capítulo ou talvez até um outro curso em relação à lesão. Mas aprender a lidar com as limitações da pessoa e as limitações do kettlebell são imprescindíveis para a pessoa continuar treinando com kettlebells, mesmo que ela tenha essas limitações. Tá? Então a gente consegue trabalhar com qualquer tipo de indivíduo, independente da idade, se é uma criança ou se é um idoso, você pode usar os exercícios do kettlebell. E a ideia do equipamento ser um equipamento durável e econômico, né? Pensando que a maioria das pessoas que treinam em casa, o que elas compram normalmente é uma esteira, né? Que custa um valor altíssimo em relação ao preço de um kettlebell. E às vezes você tem um kit de kettlebell, 4, 5 peças, você já tem peso para a família inteira treinar e para você mesmo, vamos dizer que você é uma pessoa que já treina, já tem uma experiência de treino bom, você precisa de peso um pouquinho maior, você tem 5 kettlebells, você consegue fazer muita coisa pesada até, se esse for o seu objetivo, simplesmente porque você tem esses 5 pesos e isso saiu muito mais barato do que o uso de uma esteira, que além de cara, você tem que ter uma manutenção, você tem que ter um cuidado, ela tem uma tendência a ter uma vida útil muito menor do que uma bola de ferro fundida, que basicamente é muito difícil de você conseguir destruir essa bola de ferro. Você precisa ser muito relaxado, que a gente sempre conta um caso nos nossos módulos presenciais, que o único caso que a gente teve de um kettlebell quebrando, que eles foram fazer o transporte do kettlebell pelo avião, alguém veio acho que de Porto Alegre para fazer o curso em São Paulo, e daí quando eles foram colocar o kettlebell na bagagem, eles derrubaram o kettlebell do avião, e a alça do kettlebell caiu de cima do avião, não voando, né, estacionado no aeroporto, mas caiu da portinha e a alça bateu no chão, daí quebrou. Então quando a pessoa chegou lá em Porto Alegre, ele só viu a alcinha andando na esteira do avião e depois a bola veio junto. E daí a gente mandou um outro kettlebell para a pessoa, mas esse foi o único caso. Mas se você simplesmente treinar, e mesmo que você derrube de uma altura normal das suas mãos até o chão, dificilmente você vai quebrar o kettlebell. Então a durabilidade da ferramenta faz com que o investimento seja um investimento baixo pela vida útil que ele vai ter, sem você estar prejudicando essa peça. Tá? Então, esses são alguns dos princípios do Kettlebell Training que a gente quer que fique muito claro para vocês e para vocês verem muitas das vantagens que a gente também vê no treino de Kettlebell. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!